Fala galera, muito boa noite. Hoje eu tô aqui com um casal mais badalado da cidade de Rio Largo. Eu queria que vocês prestassem atenção só na cor, que já tá meio vermelhinho, meio caliente aqui, que tem muito assunto picante. E a gente também quebrar um tabu aí da internet, beleza? Muito boa noite, Carol e Lael. É um prazer, cara, receber vocês aqui. Eu tô muito feliz com a presença de vocês. Boa noite, prazer nosso, né, tá podendo participar pela primeira vez de um podcast, né? Então, a gente que agradece pela essa oportunidade, né? Carol, obrigado pela presença, Carol. Obrigada a você também pela oportunidade que deu para a gente vir aqui falar um pouco do nosso trabalho e do nosso pessoal. Eu queria começar perguntando aí, né, quanto tempo o casal tá junto, há quanto tempo vocês se conhecem aí? Eu já sei que vocês têm uma filhinha, né? Linda, por sinal. Quanto tempo aí de trajetória nesse casamento aí? Mas já faz 10 anos, né? A gente completou 10 anos, no mês de março, agora dia 23. A gente tá nessa trajetória aí já há uma década, né? Altos e baixos, né, Carol? Faz muita raiva esse homem aí. Oxe, menino! E eu queria começar perguntando aí, muita gente no Instagram falando aí, entrando em contato. Inclusive, gente, teve tanta pergunta que a gente teve que selecionar, viu? Nem tudo veio por aqui, beleza? Só antes de qualquer pergunta, eu queria dizer que o Rio Largo Ordinário mandou um abraço, disse que acha você muito linda, viu, Carol? Obrigada. Como é que vocês lidam aí com essa exposição, né? Eu não falei ainda, mas para quem não sabe, o Lael e a Carol, eles fazem conteúdo 18 mais, é assim que eu posso chamar? Sim. Como é que vocês lidam aí com essa exposição aí no dia a dia? Eu vou começar pela Carol, depois eu passo, beleza, Léo? Beleza. Particularmente, eu não tenho problema com isso. Aí eu sigo minha vida normal, como qualquer pessoa segue sua vida. Então eu não ligo para quase nada, nem para críticas, nem para olhares, para nada, simplesmente Mas existe, né? Um existe. certo olhar diferente, né? Existe muito, tem muita gente que critica, assim, não conhece você, não sabe do seu pessoal e pensa que você é aquela pessoa do profissional na vida real. Eu sei. E você disse que tem gente que não lhe conhece, e os que conhecem, e a família, como é que reage com tudo isso aí? Todo mundo reage de uma forma tranquila. Todo mundo. Ninguém fala nada relacionado a isso. Com você é uma família, o Lael é outra. E a tua família aí, Léo? Como é que reage toda essa exposição aí do casal? Rapaz, a minha família é um pouco mais complicado. Assim, ninguém nunca chegou, particularmente para mim falar, né, me criticar, entendeu? Fica sabendo assim por alto, né, por algumas pessoas que conhecem a gente, aí rola aquele comentáriozinho, né, aí fica sabendo, mas assim, chegar para criticar mesmo, falar, defamar essas coisas, não. E a minha família é mais complicado porque todos são religiosos. Ah, Então, entendi. assim, no pensamento deles, né, pela religião, né, tem o contra, né? Mas Uhum. assim, eles seguem o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, o que bem quiser, né? Mas ele não vai não me julgam por isso, né? O prazer deles, óbvio, seriam ver eu trabalhando de outra forma, mas a forma que eu trabalhar, eles me amam e me aceitam como eu sou. Bom, isso aí é o hate. E a galera que é a favor, que dá um apoio, dá um ok. Como é que a galera dá um apoio assim? Vá lá. Eu não consigo entender como é que dá um ok. É isso aí mesmo? Como é que eles falam Cara, aí? assim, eu falo assim por experiência própria, até porque eu tomo conta da, Da rede das social. redes dela, assim, das plataformas, e tudo que chega lá, né, tudo que a galera fala, de primeira mão eu sou o primeiro a ficar sabendo, né? Então, vejo muitos comentários elogiando, né, falando é, a respeito dela, por eu ser um cara de sorte e tal. E muitos também tem aquele comentário meio que com inveja, entendeu? Aí, tipo, vai lá, faz uma crítica, diz que não tá legal isso, não É tá os legal hate, é os aquilo, hate. fala como se quisesse fazer melhor, entendeu? Como se existisse uma possibilidade de ser melhor. Mas aí, isso a gente vai relevando, a gente trabalha do nosso jeito,
Então a gente lida dessa forma. Eu me dou dessa forma, né? Ô, Carol, e o pessoal que dá um apoio, dá uma moral, como é esse apoio? É da família, é de fora? É mais da família, é mais do pessoal de fora? Como é que seria esse apoio aí, o pessoal que dá uma moral? Da família. Muita gente da minha família me apoia e não fala nada contra, entendeu? Não me critica, não me julga, principalmente assim, meu pai e minha mãe. Por incrível que pareça. Eu ia perguntar, eu ia dizer assim, será que eu posso falar do pai, da mãe? Quer dizer que a mãe... Minha mãe é de Bom, boa. Meu pai também, até porque ela fala que eu sei o que eu faço da minha vida, então ela não se mete em nada, meu pai também. Ele fala, a vida é sua, então você faça o que você quiser. A gente só tá aqui para apoiar e queremos ver o seu crescimento. eu toquei pagode um bocado de tempo aí, e no pagode existia várias vertentes, né? Existia o samba, existia o pagode romântico. Nesse ramo aí do conteúdo adulto, existe várias vertentes também, porque um fã de vocês aqui perguntou se o tipo de conteúdo era exibicionista. Eu acho que é assim que se fala. Eu não sabia que tinha. Pra mim, tudo era um conteúdo só, mas existe essa separação, né? Existe. E no caso de vocês, é exibicionismo. Tem o exibicionismo e tem as outras partes também. Tem um conteúdo um pouco mais explícito. Explícito. Pesadinho. A gente controla, né? A gente tenta ali mostrar de tudo um pouco, entendeu? Então, assim, a gente estuda o nosso público. Então, a gente sabe o que a galera mais E gosta. tentar agradar todo mundo. Isso. Porque ali entra, não só entra homem, ali entra mulheres também, né? Então, a gente é um aprendizado. Então, a gente tem que ir estudando nosso público e a gente tem que entregar o que eles querem ver, né? Com certeza, cara, o assédio masculino, ele já existe Exatamente. independente, né? Dependendo. E o assédio feminino tem também? Meu, tem muito, cara. É mesmo. Você A não mulherada faz aí. noção. Você não faz noção. Todo dia eu sou assediada por mulheres. Coisa Chega a boa. ser, sabe? Nossa. Algum tipo de conteúdo aqui que vocês não fazem de jeito nenhum, ou que vocês, por opção própria, assim, optou não fazer? Aí, peraí, já eu respondo essa. Deixa eu voltar lá da outra, do assédio das meninas. Certo. Deixando bem claro aqui, Eu tá? lhe interrompi, desculpa aí. Deixando claro aqui, meninas, não, essa pergunta não foi, essa resposta não foi para vocês que me elogiam, tá? Foi para realmente meninas que me assediam. Eu recebo muito assédio de mulheres. Porque elogio é uma coisa, né? E assédio é uma coisa que Isso, incomoda. Eu acho que foi isso que você exatamente. quis dizer, né, É Carol? isso mesmo. Sim, voltando aí, tem alguma coisa que vocês não fazem por opção, ou que o casal já determinou, a gente não faz de jeito nenhum? Sim, tem. Eu, né? Eu Hum. determinei. Se for para gravar um conteúdo hoje, fosse 2 homens, eu não gravaria. Em Certo. hipótese nenhuma, eu não faria. E se fosse duas mulheres? Sim, faria. Faria. Faria porque é um conteúdo mais leve, sabe? Uhum. E existe uma admiração ali entre mulheres. E o que é que você acha, Léo? Vai bem por aí também? Olha, assim, eu tento, assim, agradar ela de uma certa forma e agradar o meu público. Não assim que ela manda em mim, eu mando nela, eu decido o que ela tem que fazer, ou ela decide o que a gente tem que fazer. Não, a gente discute o que a gente acha agradável para nós dois, né? Então, assim, a gente também ainda não experimentou, né, Uhum. explorar mais o ramo. Até porque, como a gente, vamos dizer assim, a gente não tem muito tempo nesse mercado, né? A gente começou Então, digamos que seja novato. a gente começou há 4 anos atrás, foi em Ah, pois tem 2021. muito tempo lá. Não, a gente começou, mas aí a gente teve um tempo que a gente parou, Parou. né? A gente deu uma pausa, né? Eu segui o meu trabalho, ela Seguiu continuou dela. fazendo outras coisas e aí a gente deu uma pausa. Sem querer lhe interromper, mas por que parou? Era alguma crítica, algum problema, Não, relacionamento? eu creio mais que foi por eu tive uns meus motivos, né? E foi mais, eu acho que foi mais por minha causa, não foi Sim. que a gente parou. Exatamente. Ela vai terminar essa resposta, eu quero saber Eu não detalhes aí. quis, não é que eu não quis, né? Porque eu estava trabalhando também, na época eu fazia duas coisas. Eu fazia esse trabalho e tinha o meu trabalho fixo mesmo. Então,
como esse trabalho é algo que você tem que correr muito, fazer dar certo, e você tem que ter tempo para isso. Então, eu tenho que decidir. Ou eu fazia o que eu já estava fazendo, né, no meu trabalho profissional, ou eu investia meu tempo só nisso, né, e se dedicava só nisso. Mas, infelizmente, a minha cabeça ficou meio confusa, tal. Eu decidi ir pelo caminho mais fácil. A gente parou definitivamente, né, e voltamos agora. Esse ano a gente voltou e estamos aí correndo Esse atrás, teu cara. trabalho lá é o que você fazia antigamente, de alguma forma afetou aí essa questão do conteúdo? Chegou lá o pessoal, como é que reagia a essa Rapaz, situação aí? chegou. Até porque eu era não, ainda sou familiarizado com a galera todinha, né, lá do trabalho. E eles me acompanham nas redes sociais, e com tudo isso também chegou a conhecer ela, né? Uhum. Então, através ali das redes e tal, a gente sempre foi de estar botando spoilers nas redes, e todo mundo que via alguma coisa diferente, né, tinha curiosidade, ia lá, né, explorava mais, acabava descobrindo. Então, cara, isso é algo que é inevitável ficar escondido, né? É inevitável, não tem como. Eu perguntei pro Lael, né? Eu queria perguntar pra Carol se durante todo esse processo aí chegou já a afetar o relacionamento de vocês dois de alguma forma. Não, não. Chegou não a afetar nosso relacionamento em nada. Até melhorou. Deu uma melhorada bastante. Aí agora, interromper aqui, agora eu vou falar. Teve um momento que aconteceu num período do nosso relacionamento que a gente estava um pouco meio afastado, né? A gente dentro da nossa casa, mas eu creio que todo casal já passou por isso. Ok. A gente estava um pouco afastado, assim, a nossa relação sexual mesmo estava meio fraca. E depois que a gente decidiu, né, que foi uma decisão de nós dois, não foi nada só da parte dela nem da minha, né? A gente também teve inspiração para isso, né? Mas quando a gente fez o nosso primeiro conteúdo, né, a gente gravou em casa. Eu senti algo diferente acontecendo, a química entre eu e ela, entendeu? Tipo, eu começava ali a gravar e eu sentia certos prazeres que eu nunca tinha sentido antes. Então, assim, foi algo novo que eu acho que, em vez de atrapalhar, apimentou mais. Por quê? Eu não estava preocupado com quem estava vendo, né? Eu me importava mais com o que eu estava sentindo ali no momento. Fazendo, né? A gente tava É, vivendo. então, independente de ser trabalho ou não, também tinha uma química que rolava na hora que a gente estava gravando. Na verdade, tem ainda, né? Então assim, Carol, chegaram o ponto de vocês, como o Léo falou aí, meio que se assumirem. Não, vamos gravar. Decidiu, né? E quando vocês decidiram assim, que, poxa, eu não sei também, né? Se vocês contaram pros amigos, pros familiares, ou foi fazendo no off. Como é que o pessoal, depois que descobriu, qual foi a reação aí dos amigos, da família? Como é que foi a reação do pessoal? Olha só, a gente não contou pra ninguém, absolutamente ninguém. Quando a gente começou a fazer isso, decidimos que ia fazer e expor. Isso foi uma bomba, foi uma explosão para todo mundo, porque ninguém esperava, né? Ninguém nunca imaginava que eu um dia fosse trabalhar com esse tipo de conteúdo. Então, quando a gente foi lá e botou a cara a tapa mesmo, e vou expor tudo mesmo. Agora foi uma reação assim da galera que não esperava e começou a surgir muitos rumores. Teve gente que entrou na minha página só para salvar os vídeos e a primeira coisa que fizeram foi mandar para meus pais. Deve ser um plágio isso aí, né? Já deve acontecer com a Até o maioria. meu não chegou, não, graças a Deus. Chegou até Mas os e aí? E meus aí? irmãos, mandaram para os meus pais, para meus irmãos, para minhas irmãs. Minha família inteira, geral, recebeu os meus vídeos. E Todo aí, mundo. a reação deles aí? Como é que. Rapaz, a reação do meu pai e da minha mãe era a única que me importava. Do resto, eu não estava nem aí. E me surpreendeu muito a reação dela. Ela disse que não ligava. Quando ela recebeu lá, ela disse: Oxi, por que vocês estão falando tanto? Ninguém nunca viu um peito, não?
Ninguém nunca viu um corpo no não. É verdade. Por que tanto tabu? Por que vocês falam como se fosse uma coisa de outro mundo? Eu não me importo. Carol faz o que quer da vida dela. Ela faz o que quer, eu não tô nem aí. E teu pai, Carol? O meu pai, ele não falou nada. Ele não opinou em nada, entendeu? Ele Ele só... é mais caladão. Ele da fica vida. calado, ele não... Então não é que ele apoie, ele só não se Ele expressa. não se mete em nada, Mas hoje, assim, Mas hoje em também não dia... julga, né? Também não julga. Mas hoje em dia já tá de boa, de boa. Ele falou assim, faça o que você quiser, a vida é sua. E a gente tá aqui é pra isso, a vida é uma só. E cada um faz o que gosta. E quanto tempo tá dessa exposição até hoje? Já faz quanto tempo que vocês estão atuando aí no Mais 18? Olha, a gente, como eu falei antes, né? A gente começou em 2021, né? Parou. A gente começou, acho que trabalhou uns 5 meses ainda, não foi? Foi. Nessa faixa de uns 5 meses, depois parou. Mas depois que Valendo. a gente parou, o conteúdo Foi. ainda ficou vazando de uma forma. Aham. Foi parar nas páginas, foi Oxi. parar em sites. Então, assim, Tem é uma todo coisa mundo. que não parou até hoje. E eu creio que os de hoje, né, tá complementando o que já existia antes e tá sendo bem explorado. E nesse tempo aí que você citou, de lá pra cá, eu vou começar pela Carol e a gente vai fazendo uma tabelinha. Qual foi a situação mais inusitada, Carol, que aconteceu nesse meio tempo aí? Sim, um momento inusitado da gente foi um dia quando a gente tava na praia e a gente resolveu fazer ali naquele exato do momento. E o tempo todo eu ficava preocupada se ia vir alguém, se ia aparecer. E foi uma agonia da bexiga, porque, minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês: terrível ficar na praia, viu? Pelo menos na areia. Porque dentro do mar é bom. É bom, foi bom, mas na areia da praia é terrível. E a preocupação de vir gente. E tinha uns vigia lá que ficava Rodeando. olhando as casas de praia, né? E o meu único medo era esse, era ele O ver. importante é a adrenalina, né? Mas foi uma adrenalina massa. Ô, Carol, o que é que o público, né, que vocês têm um determinado público, né? O que é que ele mais pede, o que é que ele mais comenta no vídeo aí? Rapaz, eles pedem de tudo, de tudo. E eles comentam tudo. Só que o meu público, ele gosta mais de me ver. Tipo, ele gosta mais do exibicionismo. Já tem uma outra parte que gosta de ver eu junto com ele. Cobra mais nós dois. E outra cobra mais eu sozinha. Aí a gente faz os dois. É bem por aí, Léo? Tu acha também? É dessa forma, que nem eu falei, o nosso público ele é diversificado, então ele é estudado assim, a gente publica para todos os gostos, entendeu? Para lésbico, para gay, creio que também tem, né? Uhum. Pessoas que já teve até comentários sobre mim lá Uhum. dentro, falando de Que mim, gostou. entendeu? Já recebi já comentários nas minhas redes, né? Me elogiando. Isso aí é algo assim, a gente faz coisas diversas, né? Para todos os gostos, né? Pra meio que agradar todo mundo, né? Isso. O trabalho de vocês, assim, você acha que contribui com alguma liberdade sexual ou quebra algum tabu? Porque, assim, eu acredito que deve ter outros casais que devem consumir o conteúdo de vocês. Vocês acreditam que quebra algum tabu entre eles? Alguma forma de ajudar algum casal? Eu acredito que sim, porque é através do conteúdo de pessoas que eu admiro muito, e eu vou falar o nome dela agora, que é a Kazaki, a Luana Kazaki e o Arthur Russo, isso me motivou a ser quem eu sou hoje. Então, vendo a forma como ele trabalha, o conteúdo deles, eu quis fazer. Eu me motivei, de uma certa forma, isso ajudou no meu relacionamento e me ajudou no trabalho também. Inclusive, a gente tá esperando vocês aqui, viu? Se Deus quiser, aí vai vir aí o Arthur e a Kazak, beleza? Que conselho vocês dariam aí para os casais aí que, como eu falei, consome o conteúdo de vocês, meio que se espelha, eu posso dizer assim. Qual conselho vocês daria, independente se for gravar conteúdo ou não, ou simplesmente para viver entre o íntimo dele, qual conselho vocês dariam? Eu vou falar assim, se você, para o casais, né, que quer gravar, e tem vontade de entrar nesse mundo, nesse ramo, eu falo para vocês terem psicológicos, né? Porque tem gente que não aguenta e para isso a gente tem que ter um psicológico bom, porque críticas vêm constante, é direto todos os dias. Tem gente ali
para lhe criticar, não sabe do seu pessoal, não lhe conhece, não chega junto com nada, mas se acha no direito de ir lá e falar o que quer. E pro pessoal também, Que não queira gravar, no caso, que né? não queira gravar também, porque, assim, tem gente que não é do meio liberal, né? Aí vem do outro casais, sendo do meio liberal, quer ser liberal também, mas aí pode não aguentar a pressão. Você pode não gostar de ver a pessoa que você ama se relacionando com outro na sua frente, né? E aí pode vir o quê? Brigas, ciúmes, e ao invés de melhorar, a relação vai piorar. E aí, Lael, o que é que você acha? Qual conselho você daria aí ao pessoal, casal que consome o conteúdo de vocês? Olha, para quem tem vontade e para quem consome nosso conteúdo e quer de uma certa forma se inspirar, né, e tomar a iniciativa de fazer também, é que nem a Carol falou, né? Primeiro você tem que ter um seu psicológico bem estruturado para isso, né? Tem que ser frio, você tem que ser muito frio, porque é, se for algo que fale uma crítica construtiva, beleza. Mas se não for, aí já vai mexer com o teu sistema emocional. E aí a forma que você vai se comportar vai totalmente desfavorecer aquilo que você está fazendo. Eu falo muito para ela. Ela recebe muito comentário nojento, entendeu? Vou dizer assim. E eu digo, olha, só porque tal cara foi e falou isso, você não pode chegar lá e revidar com ele da mesma forma. Você É tem que questão de ser pessoa pública, né? você tem que tratar ele normal, né? Se você não gostou, você engole seco e tal. Não faço, meu bem, né? Porque Acabou. tem muita gente tem muito cara que chega lá e quer que ela faça, né? Que ela tem a obrigação de fazer algo só porque ela trabalha com aquilo, né? Uhum. Então, assim, o conselho que eu dou para quem não é do ramo é o seguinte: se está consumindo o nosso conteúdo, isso pode ajudar a abrir mais, né, a mente do casal, a explorar outras coisas, né? Porque eu creio que tem pessoas que têm feitiços, gostos diferentes, querem experimentar, mas não têm coragem. Então, você vendo ali, talvez aquilo ajude, né? Ajude a pessoa a querer se abrir mais para isso, querer explorar mais um outro. Vocês são produtores de conteúdo, mas vocês consomem conteúdo também? Sim, a gente além de vender, a gente também é consumidor, sim. Até porque quando a gente começou, a gente consumiu, o primeiro conteúdo que a gente consumiu foi até da Luana Kazak e do Arthur Russo, né? Que é um dos casais hoje que nós se espelhamos, né? Que a gente admira muito, né? Carol já teve a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, são pessoas maravilhosas. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Mas quando eu conhecê-los pessoalmente, né? Vou parabenizá-los por eles ser casal que assim inspirou muito a gente, entendeu? Então, se a gente está nesse ramo hoje, né? Eu posso dizer também que a gente teve um incentivo aí desse consumo, né? De Deve muito conteúdo. aos dois. É, Aproveitando aí na fala do Lael, que vocês foram consumidor do conteúdo aí da Kazak e do Arthur Urso. Carol, o que é que você tem a falar sobre a Kazak e o Urso? O pessoal viu nos seus stories, muita pergunta repetitiva aqui. O Arthur e a Kazak e a Carol vão gravar junto. Eu acredito que vocês não possam falar, né, por questão de contrato, mas o mínimo, o que é que a gente pode esperar aí dessa junção aí? A única coisa que eu vou dizer é que eu vou deixar o mistério tomar conta do juízo do povo, apenas. Exclusivo aqui, viu? Só no Raizeiro exclusivo. E a gente espera aí, se puder, se chegar até a casar com esse vídeo, o Arthur Urso, a gente espera vocês aqui. Beleza? O que levou vocês a fazer conteúdo adulto? O dinheiro ou realmente o exibicionismo? Os dois, como eu já havia falado, eu me inspirei no casal que eu admiro muito, né? Que é a Kazak e o Urso.
E vendo eles, eu quis fazer igualzinho eles. Então você gosta de se Sim, exibir. gosto. E é como ele falou, né? Que a gente uniu o útil com o agradável e estamos aí. Como vocês citaram aí, né? A gente não pode falar muita coisa, Carol. Se você puder, claro, você contasse como é que você conheceu, né? Como é que você se aproximou, como é que foi esse contato aí com o casal, né? Da Casaque e do Arthur Russo. Conheci ele de uma forma bem aleatória, né? Porque eu acompanho eles desde o começo deles. Toda a trajetória deles eu acompanho, porque eu sou muito fã deles. Então, um dia ele postou o WhatsApp dele lá no Instagram dele. O WhatsApp onde ele gosta de postar stories, né? Que não pode ser postado no Instagram, para quem gosta de ver. E como eu gostava de ver os stories dele, eu que levei os status do WhatsApp. Daí eu adicionei ele no meu WhatsApp e mandei lá um emoji e ele salvou o meu contato também. E eu fiquei olhando os stories dele, ele olhava o meu. Daí eu vi que ele veio para aqui, para Maceió, fazer uma temporada aqui. Aí eu falei com ele, né? Só que eu não vou dizer o que eu falei, né? Mas eu falei com ele, daí ele me fez um convite. E eu não queria conhecer ele pessoalmente. E eu falei, sim, quero conhecer você pessoalmente, porque eu sempre quis conhecer ele, né? Como eu sou fã dele, então para mim era meio que um sonho. Era um sonho conhecer ele pessoalmente, tanto ele como ela. E acabou que aconteceu. Quando ele veio, ele perguntou se eu queria, eu falei que sim, a gente marcou de nos encontrar e nos conhecemos. E depois daí a gente continuou com contato, não parou mais. Até eu entrar em contato de novo com ele, eu tinha falado para ele que eu já tinha trabalhado com conteúdos adultos, mas eu tinha parado. Ele perguntou se eu não queria voltar. Eu falei para ele que eu estava pensando. E quando eu voltei, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi entrar em contato com ele. Daí ele me fez 2 propostas. Me convidou para a temporada da mansão, lá na casa dele, e me convidou para participar de um clipe dele, né? Que ele é DJ também. Aí ele estava para fazer a gravação desse clipe. E eu fui para lá, passei uma semana lá na casa dele, acompanhando a rotina dele, a rotina dela, né? Conheci ela também. Por incrível que pareça, muito maravilhosa. Do mesmo jeito que vocês verem ela na internet, pessoalmente. Não muda nada. Ele também. E foi assim, gente, que tudo aconteceu. E chegando lá, Carol, que você aceitou esse convite lá, conheceu eles pessoalmente, mas lá realmente, no caso, é Paraíba, João Pessoa, né? Isso. Chegando lá, teve uma recepção, o pessoal foi lhe buscar. Como é que foi essa chegada lá na Paraíba? Ele, né, na verdade, ele foi me buscar quando eu cheguei. Eu já cheguei à noite lá já, não deu para fazer muita coisa não, mas assim, ele ainda me apresentou um pouquinho da cidade dele, me mostrou algumas coisas, aí daí eu já fui direto para casa dele, uma coisa que eu achava também que eu não ia ficar na casa dele. E eu fiquei na casa dele. Aí quando eu cheguei lá na casa dele, a primeira pessoa que ele me apresentou foi Luana. Quando eu cheguei, ela já estava lá na sala. Aí já veio falar comigo, a gente se apresentou. Super gente boa ela, né, Carol? Muito gente boa, humilde, tanto ela como ele. Eles não têm esse ar de superioridade, de querer ser melhor do que os outros, não tem. É muito maravilhosa ela, ele, perfeito. E a programação, Carol, aí, assim, fora gravar quando tu trabalha, esqueça trabalho, a programação em si, o que é que vocês fazem ali no dia a dia? Vocês, quando ele saía, você ia junto, ficava em casa, como é que funcionava isso aí? Quando eles saíam, eu ia junto, mas era assim, para treinar. A gente ia mais à academia, porque eles trabalham demais. Ele é muito ocupado, então a maior parte dele é dentro do escritório dele trabalhando, ele não para, o homem é uma máquina. E ela também. Ela faz as coisas dela de um lado, ele faz as coisas dele do outro, e é assim. A maior experiência aí, o que é que você trouxe de maior proveito lá da A Paraíba? mentoria que ele me deu uma mentoria muito boa. Eu fui para lá com um pensamento e voltei de lá com outro pensamento. E eu gostei muito, porque só bastou passar uma semana com ele, vendo a rotina deles e ele me passando tudo para mim aprender muita coisa e ver que eu tinha que largar alguns hábitos meus que eu achava que não era necessário e era. Você pode citar um pouquinho pra gente, não precisa falar tudo não. Algum exemplo, Os pelo hábitos, menos, sim, que você teve que largar. rapaz, eu era uma pessoa muito estressada. Então eu tive que deixar de ser uma pessoa muito estressada e ser uma pessoa mais cabeça. Saber controlar as situações, tipo, se aconteceu alguma coisa que não foi do meu agrado. Isso aí ele falou para mim,
né? Respirar fundo, soltar e controlar aquela situação ali sem estar estressada, sem gritar com ninguém, sem falar ignorante com ninguém, simplesmente chegar lá e resolver da melhor forma possível. E pós toda essa mentoria aí do Urso, Carol, o que é que você trouxe de proveito aí? Será que aconteceu de alguma coisa do que ele ensinou aí aconteceu aí? Você teve como pôr em prática aí os ensinamentos? Eu coloquei muita coisa em prática e assim, muita coisa que eu achava que eu poderia fazer, na verdade, nós criadores de conteúdos não podemos. Então, quem está de fora, como eu era de fora, eu não conhecia, né? Eu não sabia os limites. E tem limite para tudo, minha gente, nessa vida. Tem limite para tudo. Então, esses exibicionismo que geralmente vocês verem criadores de conteúdo fazendo, alguns deles podem dar problema. E então foi isso que ele me ensinou, que eu não poderia chegar assim e trabalhar de qualquer forma. Não é assim que funciona. E assim, gente, para trabalhar nesse ramo, né, entrar nesse mundo, você tem que ser muito inteligente. Foi isso que ele me ensinou lá quando ele estava me dando a mentoria. Ou seja, você tem que ter uma assessoria jurídica, porque se você vai fazer um conteúdo em qualquer canto, vamos supor assim, vou gravando no estacionamento do shopping, vou gravar na rua, pronto, vou gravar na rua. Isso pode dar uma polêmica e, junto com a polêmica, vir o problema e você ter que resolver. Então, se você não tem assessoria jurídica, não faça conteúdo de qualquer jeito, porque você vai se prejudicar muito. Foi isso que ele me ensinou. Não pare não. Vai. Eu não sabia, então eu falei para ele assim: eu quero ser uma pessoa conhecida, eu quero ficar famosa, eu quero estourar. E ele disse: para você ficar famosa, você tem que gerar polêmica. Aí eu falei para ele: sim, eu sei que eu tenho que gerar polêmica. Só que eu não posso gerar polêmica de qualquer jeito, não é isso? Não foi isso que você me passou? Isso já agora, quando ele veio aqui, acho que foi semana passada, ele estava aqui, a gente se reencontrou para acertar algumas coisas. Aí eu voltei a tocar no assunto, né, das polêmicas e falei o que ele tinha me dito. E eu quero ser famosa, mas não posso gerar qualquer tipo de polêmica, porque isso pode me prejudicar. E não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, Carol, pelo que a gente entendeu, você almeja uma certa fama, você quer ser reconhecida no seu conteúdo hoje. Sim, eu quero ser reconhecida. Eu não quero ser só mais uma criadora de conteúdo, como tem várias, inúmeras criadoras de conteúdo que não são conhecidas. Eu não quero ser só mais uma. Então, quando eu procurei ele, né, eu falei para ele: eu não quero ser só mais uma criadora de conteúdo. Eu quero que você me faça uma pessoa famosa e eu quero ganhar reconhecimento. E ele falou que sim, que ele pode tornar qualquer pessoa famosa e que a gente iria trabalhar para isso. Eu tenho duas perguntas, Carol, que eu acho que já foram feitas realmente para você. Uma coisa que ele citou é que tem algumas pessoas aí que exagera na dose da pergunta ou é fã demais, né? Vamos dizer assim. O que é que você tem a dizer para esse pessoal que fica com aquela mesma pergunta? Quanto que é? Não sei o que, você faz programa, não sei o que. E a gente tem que saber separar uma coisa da outra, né? É criadora de conteúdo. O pessoal chama inclusive de job. É diferente, Isso no é caso. muito diferente do job do criador de conteúdo. O que é que não você nada tem a ver. dizer para esse danadinho aí que volta e meia tem essa mesma pergunta? É que não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver o job com o criador de conteúdo. Sim, tem muitas meninas que criam conteúdo que faz realmente o job. Por isso que eles perguntam, né? E aí, você faz? Porque fulano faz. Sim, mas porque fulano faz, eu vou fazer? Não. Fulano é Então, fulano, né? isso mesmo. Então, de uma vez por todas, eu quero que vocês entendam e fiquem sabendo aqui agora, eu não faço job, ou seja, falando com todas as letras, eu não faço programa. Quando alguém perguntar, você aproveita e manda o vídeo da gente aí pra eles É. assistirem por completo. E aí, Léo, e esse pessoal aí que realmente faz essas perguntas diariamente, que eu tenho certeza que todo santo dia deve ser a mesma pergunta. Ela deu a versão dela, né, que realmente não faz e tal, mas no caso você é a cabeça pensante do casal, né? Você que instrui ela a ter essa resposta que ela teve aqui, é você o cabeça pensante do como é que você lidar com tudo isso aí. Olha, assim, eu já sabia que isso ia acontecer. Isso tanto acontece com quem trabalha e com quem não trabalha, né? Porque eu creio que a gente que é homem, né, conhece outro homem e sabe que existem muitos homens alvoroçados, né? Tipo, tudo que vê, né? Qualquer mulher que vê,
tanto ele tendo dinheiro ou não, ele quer ali jogar uma verde ali só para ver se rola ou não rola. Mas assim, eu sou muito cabeça fria em relação a isso. É porque, é, como é um trabalho da gente, a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma bem relevante, deixar levar. Explico sempre que posso para o pessoal que a gente não faz esse tipo de trabalho. Nosso trabalho é todo virtual. Tem muita gente também que pede para a gente vender um conteúdo individual, né? Tantos esses mesmo que perguntam se faz o PG. E a gente também, né? Eu vou deixar claro aqui, né, para quem estiver assistindo, ver que a gente também não faz esse tipo de venda de conteúdo, né? Que é o conteúdo avulso, no caso. Só pela A gente plataforma, no caso. trabalha só com as plataformas, entendeu? É um conteúdo exclusivo. Então, para ele ser exclusivo, existe um canal principal para isso. Você não pode piratear o seu trabalho. Então, ele tem que ser acessado apenas por aquele canal. Então, se tiver outros conteúdos da gente por aí, né, oferecendo e tal, dizendo que é alguma coisa da gente, algum assessor, alguma coisa, não caiam nessa, porque o nosso conteúdo é todo virtual. Então, vamos lá. Como é que vocês lidam com o ciúme, né? Eu acredito que, hora ou outra, já rolou um ciúminho, não é possível, né? E as inseguranças aí entre o casal. Começando por você, Carol. Eu pode não parecer, mas eu sou muito ciumenta. Eu sou bastante ciumenta, mas aí eu separo, tá, gente? Separo. Hoje eu não sou tanto quanto eu era. Antigamente não, sou mais de boa. Suave. E aí, Lael, como é que você lidar com o ciúme aí? Eu acredito também, não é possível que já rolou um ciúminho aí nesse. Você citou aí mais ou menos 4 anos de trabalho, né? Rapaz, assim, ó, pelo tempo que a gente convive já, eu sei o que deve e o que não deve me causar ciúme da parte dela, entendeu? Na maioria das vezes, eu tô mais tranquilão, né? Tô mais tranquilão porque, assim, independente do que a gente faz, eu confio nela, né? A gente se conhece, então eu sei onde eu tô botando a minha mão, entendeu? Eu sei, sendo que nem todos pensam dessa forma, né? Ah, vai botar a mão no fogo, não sabe de nada, ou no off ali, né? Numa saidinha que der e tal, pode fazer alguma coisa sem tu saber. Mas aí é algo que eu não tenho controle sobre isso, né? Eu não sou um cara controlador. Eu sou um cara que deixo ela livre, entendeu? Eu deixo ela livre. Não livre para ela fazer o que ela bem quiser, porque também não é bem assim que funciona, mas livre, né? Com a consciência dela, para ela saber onde ela tá, os caminhos que ela tá indo e tal, sem a minha presença, mas ela já é bem crescidinha para saber o que ela faz no off, né? Por trás, né? E a gente veio conversando aí, em momento nenhum eu pedi. Se a galera puder aí fortalecer o trabalho do Pagodeiro, não custa nada, o conteúdo aqui é de graça, a gente traz a galera aqui, faz o maior esforço. Simplesmente deixar um likezinho pro YouTube entender que o assunto é relevante. E se puder se inscrever, toda semana a gente traz influenciadores, artistas diferentes. Beleza? Pra gente bater um papo aqui. Quando vocês decidiram aí, né, fazer 18 mais, com certeza antes vocês já tinham ouvido alguma coisa referente, né? E qual foi o maior mito, assim dizer, poxa, eu pensava aquilo e cheguei aqui, não tem nada a ver, cara, isso tudo aqui é mentira, isso aqui é um mito sobre o 18 mais. Vou começar por ela, Léo, pode ser? Não passei não por essa situação, não. Tudo era verdade, Sim, não cheguei assim pra dizer, nossa, não era o que eu esperava. não teve. Não teve. Já teve, Léo, alguma coisa assim que, poxa, eu pensei que era assim, nada a ver, pelo que eu ouvi. Nada disso aconteceu, cara. Isso aqui é um mito. Rapaz, assim, olha, é o seguinte, em relação a enriquecer do nada, eu vou falar, né? Porque tem muita gente que acha que trabalhar com conteúdo adulto vai te fazer ganhar dinheiro da noite pro dia.
E eu falo para vocês, gente, não é assim que funciona. É um trabalho como qualquer outro, entendeu? Requer dedicação, né? Investimento. E você acha que não tem, mas tem investimento. Você tem que investir para poder produzir. E esse investimento seria o quê, Léo? É investimento em viagens? O que é que Olha, seria? assim, o nosso conteúdo a gente tenta trazer diversidade, né? Para você trazer essa diversidade, você tem que estar se deslocando, né, De um de um canto pro lugar outro. para o outro e tal. Tem que estar escolhendo os ambientes para isso. Então, ali, antes de você ter um retorno, você tem que colocar um investimento, entendeu? Geralmente, quando a gente sabe gravar, né, fora, a gente já organiza, a gente cria um cronograma, né, de tudo que a gente vai investir e a gente também já calcula o retorno que a gente quer. Então, é algo que você tem que buscar. Eu digo que assim, é como se você tivesse uma meta para bater, entendeu? E você ali calcula tudo direitinho, faz toda a programação, porque o negócio tem que ser assertivo. E Não quando não pode bate ser a meta, Carol, o que é que acontece? Não aconteceu, não. Sempre bati a meta. Ó, ó, Ainda não é aí. aconteceu. essa de cara. Não sei se eu posso perguntar, gente, mas caso eu possa perguntar, quanto é que vocês ganham? Mas não precisa dizer exato. Mais ou menos aí a gente tira quanto mês Eu aí? vou falar para vocês que a gente tira mais do que um assalariado, viu? Quem trabalha com conteúdo ganha mais de quem Isso trabalha de CLT. É. E aí, Léo, o que é que você tem a dizer? É muito bom? É mais ou menos bom? É que nem eu tava falando antes, cara. O salário é você quem faz, entendeu? Então, se você quer ganhar muito, você tem que produzir muito. Se você quer ganhar pouco, você produz pouco. Quanto mais você produz, mais você ganha. Porque, assim, o excesso, né? O excesso de conteúdo faz com que a pessoa ali que está comprando, né, o seu conteúdo cria uma maratona, né, que nem uma série da Netflix. Quanto mais tem conteúdo, mais a pessoa fica ali, né? Quando você está assistindo uma série que ela acaba, como é que você fica? Já fica Indignado. indignado, querendo saber quando é que vai ser uma temporada nova e tal. Então, assim, para você, eu não vou dizer valor X, mas dá para fazer muito dinheiro. Agora sim, tem que trabalhar muito também, né? Carol, existe alguma preparação assim antes de gravar? Não, no meu caso, não. Faço não, preparação nenhuma, não. A gente vai lá e grava. E aí? Independente de onde tiver. E aí, Léo, existe. Eu não sei se vai virar um meme, mas existe aquele azulzinho, alguma coisa do tipo aí pra gravar alguma. Cara, até agora, o único estimulante que eu usei só foi cerveja. Para ficar bem, mas assim, eu não tomo nenhum tipo de remédio. A gente grava natural, tudo natural, né? Tudo que a gente faz não tem acompanhamento de remédio nenhum ali para estimular alguma coisa. É que nem eu falei anteriormente lá no comecinho, né, da nossa relação. Quando a gente grava, a gente se envolve na gravação, entendeu? A gente tenta se conectar um com o outro para sair algo ali seja prazeroso para nós, né, e para o público, porque algo natural é mais prazeroso de ver do que você fazer um negócio mecânico, É né? O como se não negócio tivesse. mecânico é tipo, ali você tá fazendo só por atuação mesmo. Sem ser casal, né? Eu acredito que É, o mecânico que você fala deve ser que não seja casal, não tenha relações isso. afetivas entre um e outro, né? Ó, tem várias perguntas aqui, como eu falei, e tem uma aqui, a minha amiga Laís, ela disse que muitas pessoas não lhe vê mais como influência, pois, né, o conteúdo 18+, devido ao nicho atual que você se encontra, isso lhe incomoda de alguma forma? Não, não me incomoda, não. Não me sinto incomodada de forma nenhuma, até porque eu sei, né, quem são as pessoas que não vê assim. Pessoas preconceituosas, como eu falei, né? Há preconceito para tudo. E críticas também. Então, eu não tô nem aí. E agradecendo aqui, ela fez meio que duas perguntas em uma só, né? E ela disse que você malha muito,
seus stories tem muita questão de malhação. Se você pensa em investir no ramo aí, eu não sei como é que se pronuncia, mas malhação, né? Educação física, É, vamos falar. você pensa em investir. Não, isso não. Eu É. gosto muito de treinar, gosto muito de academia, mas não é esse ramo que eu quero pra minha vida, não. Não, a não ser que chegasse um patrocínio, por exemplo, já que você malha muito, vai chegar suprimento, Ah, vai chegar roupa, vai... divulgação, né? Uhum. Sim, faria. Você pensa em investir mais nessa área também? Ou você está voltada hoje apenas para o 18 mais? Rapaz, hoje eu tô voltada mais pro meu trabalho, porque é o que vem me dando retorno e eu acredito que é o que vai me dar mais retorno ainda daqui pra frente. Então, se aparecer, tipo, alguma parceria de roupa, de suplemento, sim, eu vou aceitar. Se quiser me chamar para ser modelo, eu vou, terei. Mas deixando claro que esse não é meu nicho de tão interesse. Carol, as redes sociais, elas servem aqui para nos divulgar, né? Eu mesmo, quando posto um vídeo aqui, é primeiro o Instagram, mas até onde ela atrapalha? Eu não acho que ela me atrapalhe em nada, não. Só ajuda. Só ajuda, nem no meu pessoal, nem no meu profissional. Ela é muito útil até para o meu profissional. Já no meu pessoal, assim, eu não sou de mostrar muito meu pessoal, não, sabe? E é uma coisa que eu tenho que mostrar, quem é a Carol pessoal, para o pessoal entender que não tem nada a ver a Carol do profissional com a Carol do pessoal. Você falou, Carol, aí que tem uns fãs, muito fã. Mas algum já chegou a ultrapassar os limites aí? Já, oxi, já. Você pode citar aí o que foi que aconteceu? Olha, é cada coisa que acontece. Porque eles são muito ousados, sabe? Muito ousados demais nas perguntas. Quando eles chegam assim para perguntar alguma coisa, eles não querem saber, não. Ele vai lá e pergunta de qualquer jeito. Mas tudo na internet ou pessoalmente? Na internet. E pessoalmente, já aconteceu de alguém ultrapassar os limites? Não, pessoalmente não. Ainda não encontrei com nenhum fã meu, não. O casal, vou perguntar do casal. Vocês ainda têm alguma meta profissional, algum sonho que não realizaram ainda aí? Não querem Temos. realizar? Temos muitas metas e muitos sonhos a serem realizados. Vai dividir com a gente aí quais são as metas, quais são os sonhos? A gente almeja um futuro melhor, né? Então, Financeiramente falando, né? isso, financeiramente falando. Então, a gente está trabalhando muito para isso, né? Não só para mim, para Carol, mas para nossa família em geral, né? A gente quer proporcionar algo melhor para todo mundo. E eu creio que eu vou deixar o tempo, né? O tempo mostrar isso. Eu também não vou expor agora tudo que a gente pretende alcançar, mas com o tempo o nosso público vai vendo, né? As nossas conquistas, tudo que a gente vai conseguindo daqui para frente. Gente, eu torço demais por vocês, viu? Demais mesmo. Carol, quando você não tá gravando aí, qual os hobbies que você costuma fazer? Estudar. Gosto muito de estudar, né? Pode não parecer, Ler livro, mas né? Gosta muito de ler. esse é o meu hobby. Como é que se diz, gente? Eu faço radiologia. 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 Tem muita gente que não sabe. E gosto muito de fazer atividades físicas. É esse o meu hobby. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o casal, né? Vocês já gravaram ou têm intenção de gravar com outra pessoa, independente se é homem, se é mulher, convidar mais alguma pessoa para as gravações? Uma pergunta aqui é pro casal, beleza? Bom, Rai, é o seguinte, o nosso trabalho é explorar cada vez mais, né? Os conteúdos. Então, assim, eu não vou dizer a você que ou a gente não vai, ou só vai permanecer eu e ela, ou vai ter outras pessoas. Mas, assim, pelo avanço do nosso conteúdo, a gente pretende sim trazer novidades, entendeu? Inclusive, a gente já teve uma experiência, né, de gravar com outra pessoa, não é do ramo, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela ficou um pouco constrangida na frente das câmeras, Receosa. entendeu? Receosa, até pelo fato, dela não querer se expor, né? Pela visibilidade dela, pela reputação dela e tal. Então, é algo que a gente, assim, estuda com muito cuidado. A gente pretende, sim, fazer diversidade no nosso conteúdo, né? Fazer conteúdos diversos, inclusive, sim, a gente pretende envolver outras pessoas, mas não será qualquer pessoa.
a gente só grava com aquilo que é interessante pra gente, né? Exatamente. Então não é um conteúdo avulso, qualquer um chega lá e querer gravar, bota eu para gravar. Não é assim que funciona, entendeu? A gente procura trabalhar de uma forma transparente, né? E limpa também, né? O nosso conteúdo, ele é limpo em ambas as partes, né? Porque tem a questão da pessoa que vai gravar, se ela pode expor, né? Publicamente, se ela não pode, se ela tem vínculo, se ela é solteira, se ela é casada, então tem todos esses critérios, né? Ô, Carol, então vocês aqui já revelaram que existe sim a possibilidade de trazer mais alguma pessoa, e se for um casal, como vocês, se for mais um casal. Sim, a gente vai sim. Se tiver a oportunidade, a gente vai gravar. Gente, um pouco do que eu conheço aí do ramo, né? Se existe outros casais que criam conteúdo também, se existe alguma disputa entre vocês, entre aspas, eu não tô falando diretamente, mas se existe uma certa disputa aí no ramo entre casal aí aqui em Maceió. Olha, pelo nosso conhecimento, não, né? Até o certo momento, aqui nessa parte de Maceió é uma região muito escassez nesse ramo de trabalho. Então você vê pouquíssimo falar sobre pessoal que trabalha com esse tipo de conteúdo. Então eu acho que não existe assim uma disputa, né? Creio que quem está surgindo agora é até melhor para quem ainda pretende começar e ainda não começou. Por quê? Como a nossa cidade tem poucos criadores de conteúdos, mas eu creio que tem muitos que têm interesse, né? Tem interesse de iniciar, tá ali só consumindo conteúdo, Esperando uma ainda oportunidade, não né, teve a Léo? oportunidade, né? Então, eu creio que o nosso trabalho aqui também pode influenciar outros casais que pretendem iniciar aqui na região de Maceió, né? Como em outras regiões, mas essa disputa, até o nosso conhecimento, ainda não existe. A gente trabalha da nossa forma, existem outros criadores aí que a gente conhece por alto, trabalham da forma deles, mas não existe nenhuma disputa entre a gente. Gente, de verdade, né? Vocês falar aqui, eu fico até maravilhado porque a gente quebra um tabu, né? É tão difícil a gente falar, né, de 18 mais e as pessoas têm um certo preconceito, ainda não é um assunto tão aberto perante a sociedade. O que é que você acha aí, Carol? A gente vem meio que quebrando um tabu aí com todo esse bate-papo. Vou te dizer uma coisa: as pessoas que mais criticam são as pessoas que mais gostam de ver no off. Essas pessoas que criticam muito, elas só não consomem o conteúdo, como elas também vivem no off ali o conteúdo, sabe? Gente, eu queria demais agradecer a presença de vocês aqui. Sintam-se à vontade quando quiser voltar mais uma vez, quiser falar mais algum assunto, a porta vai estar sempre aberta aqui para vocês. Léo, obrigado demais pela presença. Falei com vocês, vocês se prontificaram a estar aqui. Dizer que eu estou muito feliz, é um início aí muito promissor. E, enfim, se você quiser colocar aí algum ponto final aí, dizer mais alguma coisa que eu não comentei ou que faltou falar, fica à vontade, viu? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando abertamente, né, em público, para todos conhecerem de uma vez por todas, né, a nossa pessoa, a minha pessoa e a pessoa da Carol, né. Viemos aqui não apenas para falar do trabalho, mas também para falar como a gente pensa, né, como é a nossa vida, como a gente, o nosso cotidiano, né, em relação, por trás, né, no caso do nosso trabalho, né. Então, foi bom, né, compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, né, que temos, compartilhar com o público, né, no caso. E isso também vai ajudar muito. Eu creio que vai ajudar muito a gente aí, a pessoal conhecer mais, né, quem é Carol e quem é Lael, né. Quem é mais Carol, né, porque na verdade eu sou aquele cara que tá ali mais no off, Tô de avante, entendeu? né? Entendeu? Sabe que eu tô, mas não tô, entendeu?
Então é isso. Aí, tô muito grato, né? Somos gratos por estar aqui, né? Falando pela primeira vez, né, do nosso trabalho. E se tivermos outra oportunidade de vir aqui novamente, né? A gente tá aí pronto, né? Carol, muito obrigado, meu bem, pela sua presença. Você aí que é uma influenciadora aqui na cidade, tem muitos seguidores. Queria dizer que eu estou bastante feliz aqui. A gente fez as perguntas aí durante a semana, muita interação, muita gente perguntando. Vocês vão dar muito certo. Desejo felicidade ao casal aí. E eu tô aqui, vocês têm um amigo, né? Como o Léo falou, como eu já falei, sintam-se à vontade quando quiser voltar outra vez. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Como ele falou, a gente também agradece pelo convite e falar um pouco da nossa vida. Gente, então é isso. Muito obrigado você que chegou até aqui. O conteúdo aí, mais de hora aí de bate-papo, totalmente gratuito, não custa nada aí você deixar um like, se inscrever, que eu trago aqui influenciadores, cantores, artistas semanalmente, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, valeu!